profunda. Estenda as suas mãos, do jeito que você está, estenda as suas mãos para cá. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos pela vida do teu servo. Usa mais uma vez, Senhor, de forma poderosa, com profundidade. Queremos ouvir a tua voz através desta parábola, os ensinamentos, Senhor, eternos, profundos, através desta ferramenta que o teu servo. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, podem permanecer sentados, como já foi feita a menção à parábola, amém? Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 20. Ela é uma parábola um pouquinho extensa, então eu fracionei ela aqui, ela tem 16 versículos, então eu fracionei a parábola em 3 partes, tá bom? Ela tem um primeiro bloco, o segundo e o terceiro bloco, amém? Glórias a Deus. A palavra dos trabalhadores da vinha. Gabriel, pode colocar o slide, por favor? Irmãos, aqui nós já vamos começar aqui, a justiça incompreensível da graça. Para iniciar aqui, eu já quero propor com os irmãos, para nós tirarmos o foco dos trabalhadores da vinha. Nós vamos passar essa mensagem aqui, não vou cometer nenhuma heresia não, meus irmãos. Nós vamos mudar o título dessa parábola, de em vez dos trabalhadores da vinha, para o empregador ou o patrão generoso. Porque muitas das vezes nós invertemos o papel principal dessa parábola. O papel principal aqui, ele não é os trabalhadores, e sim o patrão generoso, amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos fala aqui, na parábola, nos primeiros versículos, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, um pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, e mandou-os para a sua vinha. Nesse primeiro tópico aqui nós vamos ver algo bastante importante. Há um contrato, há uma combina entre o patrão e o trabalhador, amém? Então aqui, o patrão aqui, irmão, simboliza Deus, e ele faz um contrato, ele faz uma combina por um dia de trabalho, ele vai pagar um denário, um salário, amém? E saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Para o segundo grupo de pessoas, ele não combina, não faz um contrato, e não passa um valor que ele vai pagar para esses trabalhadores. Ele simplesmente fala que vai dar o que é justo, amém? Saindo outra vez para a hora 6ª e a 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, que é aqui às 17 horas, tá, meus irmãos? Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse eles, ide vós também para a minha vinha e recebeis o que for justo. Então nós temos aqui o primeiro grupo de pessoas. O patrão combinou, fez um contrato e definiu um valor a ser pago. Mas aqui nós temos outros 3 grupos aqui de pessoas, irmãos, que ele fala que vai pagar o que é justo. Então a gente precisa ter prestar bastante atenção nesse ponto aqui, amém? A graça que frustra a lógica humana. No reino de Deus, a recompensa não é salário, ela é graça. Aqui nós vamos ver Mateus 19, 27, e nós que deixamos tudo o que recebemos. Por quê, meus queridos irmãos? Eu dei pano de fundo aqui em Mateus 19, versículo 27, porque antes de dar início a essa parábola, Jesus ele tem um encontro com um jovem rico, e ele ensina esse jovem para que ele possa herdar o reino dos céus, ele tem que abandonar todas as suas riquezas e seguir a Jesus. E Pedro e os demais discípulos estão acompanhando esse diálogo entre Jesus e o jovem rico. Porém, Pedro faz um questionamento muito importante aqui, que dá embasamento para Jesus iniciar essa parábola dos trabalhadores da vinha. Pedro fala assim, então, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós que deixamos tudo e te seguimos,
o que receberemos? Olha o coração de Pedro, irmãos. O coração de Pedro aqui, nesse momento, ele está voltado ao quê? À lógica humana e não na lógica do reino. A parábola aqui vai evidencializar que Pedro está com seu coração voltado ao quê? Ao mérito. Aquilo que ele faz com as suas mãos, com os seus braços, com o seu esforço, ele espera receber alguma recompensa por isso. Isso, irmãos, é a lógica do mérito. Então nós precisamos entender que a lógica humana é a lógica do mérito e a lógica do reino de Deus é graça. Nós não podemos querer barganhar salário com Deus, pois o salário de Deus, ele é graça infinita e imerecida sobre as nossas vidas, amém? Aqui nós vamos para o tópico 2, amém? Glórias a Deus. Aqui nós vamos entender o seguinte, irmãos, a iniciativa, ela é de Deus. Nós vemos aqui algo incomum acontecer. A parábola contada por Jesus, ela é uma parábola numa vinha, num vinhedo. A parábola não especifica qual o período da safra que essa vinha está passando. Porém, estudando a tipologia dos judeus trabalhar com vinha, nós podemos deduzir que era um período de colheita, onde os judeus estariam colhendo a uva. Era um período sazonal que a gente chama. Então é um período muito curto, onde as pessoas precisam fazer a colheita muito rápida. E normalmente o dono do vinhedo, ele tem pressa para realizar esse serviço, porque a uva ela é perecível e ela pode perder, então ele precisa fazer essa colheita muito rápida. Mas algo que me chama muita atenção aqui, é que o dono da vinha, no final aqui da parábola, ele fala que ele tem um administrador. Porém, esse administrador não é quem sai de madrugada para ir recrutar os trabalhadores. Não é normal o proprietário da vinha pegar ele propriamente e ir até os trabalhadores, recrutar os trabalhadores. Mas aqui, como nós vamos relacionar que o patrão aqui é Deus, a importância está o que aqui? Deus a busca é sempre de Deus, o trabalho é sempre uma resposta. Aqui a parábola está ensinando, irmãos, que não somos nós que buscamos Deus. Foi Deus quem nos escolheu primeiro. Então, meus irmãos, a busca sempre é dele. Valorize o tempo que Deus tirou para ir te buscar, para te recrutar, para trabalhar na vinha dele. Valorize o sacrifício de Cristo. Aqui a palavra do Senhor fala que ele saiu de madrugada para recrutar esses trabalhadores para a vinha. Quando ele fala de madrugada aqui, é às 6 horas da manhã, tá, meus irmãos? Um dia de trabalho para o judeu naquela época, era um dia de trabalho de 12 horas. Ele começava às 6 da manhã, ao pôr do sol, e às 18 horas, ao findar do dia, ao pôr do sol, nascer ao pôr do sol, amém? Aqui ele continua também, e ele continua a chamar das 9, às 12 e às 15 horas. Aqui demonstra, meus queridos irmãos, que você é importante para Deus. Nós, no papel de trabalhadores, de servos para essa vinha, de homens e mulheres a serem recrutados por Deus, nós temos um valor. Por quê? Porque Deus é persistente aqui. Ele vai às 9, ele vai às 12 e ele vai às 15. E posteriormente, ele vai a um décima hora, que seria às 17 horas. E algo bastante importante que nós devemos entender aqui a gente deve ter algumas pessoas que estão acostumadas a trabalhar via CLT. Irmãos, quem é o patrão que vai colocar um trabalhador para trabalhar faltando 1 hora do dia? Essa lógica, ela foge um pouco do nosso raciocínio humano. Mas tamanha é a importância que você tem para Deus, simboliza que independente do momento que você chegou na obra dele, você é valorizado por Deus. Isso fere totalmente a nossa lógica humana do mérito, do reconhecimento, de quem faz mais merece mais, quem faz mais esforço recebe mais. Aqui Deus está mostrando que a lógica do mérito, para ele não faz diferença. O que faz para ele é a lógica da graça de Deus. O nosso Senhor, ele é misericordioso, bondoso e tem graça para dar a todos, independente da hora que você começou a trabalhar.
Aqui eu destaquei também a mentalidade da aliança versus a mentalidade do contrato. Quem vive por lei exige justiça. Quem vive pela graça recebe além da justiça de Deus. A confiança na bondade de Deus é o que distingue o servo bom do servo que busca o mérito. Não faça contrato com Deus. Sirva a Deus sem esperar por recompensa. Por quê, irmãos? Quando nós fazemos um contrato com Deus, nós estamos combinando e firmando um compromisso com Ele. E nós, como homens, como mulheres e servos de Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores. E a tendência desse elo, desse contrato de mão dupla, é que nós vamos falhar com Deus. E isso vai frustrar não as expectativas de Deus, mas vai frustrar as nossas expectativas. Quando nós trabalhamos, servimos a Deus, esperando algo em troca, dificilmente, irmãos, nós vamos estar recebendo a graça de Deus. Nós precisamos entender que nós trabalhamos para Deus é porque nós somos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele já tem feito sobre a vida de cada um de nós. É por gratidão, é por amor, por tudo aquilo que Deus fez. Nós não trabalhamos para Deus esperando recompensas terrenas. Nós trabalhamos para Deus esperando recompensas na eternidade com Cristo. Amém? Aqui agora nós vamos passar para o bloco de número 2, que seria a recompensa. Não é pelo esforço, mas pela graça, que se encontra a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um, vindo. Porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um único dinheiro. Aqui nós vamos atentar, meus irmãos. Mateus está dizendo que no reino a recompensa ela não é pelo esforço humano, mas pela bondade soberana do dono da vinha, que é Deus. Isso quebra a lógica, fere o orgulho de quem quer viver por méritos, exalta totalmente a graça do favor imerecível de Deus sobre a minha e a sua vida. Aqui Deus, irmãos, aqui na parábola, Jesus faz algo muito interessante, que é em relação ao pagamento. O pagamento aqui ele é propositalmente invertido. Ele chama os que chegaram por último no trabalho, que trabalharam somente 1 hora, e paga eles o mesmo valor do que trabalhou o dia todo, que seria 1 denário. E 1 denário aqui é o salário que ele fala, o mesmo salário. Deus é justo, pois ele paga o mesmo salário para todos os trabalhadores. Só que a gente vai olhar aqui pela lógica do mérito, pela nossa lógica humana. Nós temos aqui, se um dia é 100% do valor de 1 denário, quem trabalhou começou às 6 horas da manhã, teoricamente, pela nossa lógica humana, que ele receberia o quê? 100% do valor que ele teria para receber. O que começou às 9 seria 75%. O que começou meio-dia, meia diária, 50%. E quem começou às 15, 25% do valor de uma diária. E quem finalizou ali, faltando só 1 hora para terminar o trabalho, em torno de 8% do valor de 1 denário. Irmãos, essa seria a lógica correta. E os trabalhadores que estavam ali, que começaram às 6 horas da manhã, vendo o primeiro trabalhador receber o seu salário, tendo trabalhado 1 hora, 1 denário, o que gerou no coração daqueles? Na hora que chegou a minha vez, eu vou ganhar mais do que eles. Não é esse o princípio da lógica aqui? Não, se o cara trabalhou só 1 hora, ele recebeu 1 denário, eu que trabalhei 12 horas, eu mereço muito mais do que 1 denário. Esse foi a interpretação de quem começou a trabalhar às 6. Porém, ele não se lembrava de quê? Que ele fez um contrato com o trabalhador, para o dono da vinha. Ele fez uma combina com o dono da vinha, que seria o quê? Que ele contratou ele por 1
denário. E chegando isso, irmãos, o que acontece com esse trabalhador? Ele revela o nosso coração invejoso. Aqui revela o coração invejoso desses trabalhadores. Por quê? Porque, irmãos, a lei exige contrato, mas a graça, ela aceita confiança. Quem vive pela lei exige justiça, mas quem vive pela graça recebe além da justiça. Os trabalhadores da primeira hora queriam justiça baseada no seu contrato que ele tinha feito lá com o trabalhador, mas os da última hora, irmãos, eles confiaram no patrão bondoso. Porque se nós observarmos aqui, os demais trabalhadores não combinaram valor, não combinaram preço. Na nossa lógica humana, quem de vocês aqui, meus queridos irmãos, ia para um emprego, fecha para começar a trabalhar, sem perguntar o valor que você vai receber? É normal um trabalhador fazer isso? Um trabalhador vai fechar um trabalho para combinar, a primeira coisa que ele pergunta, quanto que eu vou ganhar? Mas aqui os outros trabalhadores dos outros horários, eles demonstram o quê? Uma confiança na bondade de Deus. Eles não perguntaram e não se preocuparam com o valor que ia ser pago. Eles confiaram que o dono da vinha que falou que eles pagariam um valor que era justo. Sempre que nós confiamos na justiça e na bondade de Deus, nós seremos surpreendidos. Pois Deus, irmãos, é especialista em nos surpreender em tudo aquilo que nós podemos viver. Nós precisamos simplesmente confiar na bondade do Deus Pai a qual nós servimos. E nós seremos surpreendidos dia após dia. Não precisamos barganhar ou negociar o nosso serviço, o nosso seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O dono da vinha, ele é generoso. Não faça contratos com Deus, sirva sem esperar recompensa, confie porque Ele é generoso. O dono da vinha é generoso. Quem vive negociando com Deus, vive limitado, mas quem confia na generosidade de Deus, sempre será surpreendido por Deus, amém? O nosso Deus é um Deus de surpresas, amém? Glórias a Deus. Aqui dando continuidade ainda a esse tópico, irmãos, e recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam somente 1 hora, e tu igualasses conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a eles, amigo, não faço injustiça, não te ajustaste comigo o valor de 1 dia, 1 denário? Toma o que é teu e te retiras, que eu quero dar a este tanto quanto dei a ti. Eu não me licito, não é lícito fazer o que quiser, ou com o que é meu, ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Aqui nós vamos entender, irmãos, a respeito da graça que confronta, a questão da inveja. Sonda o teu coração, meus queridos irmãos. Quanto de nós aqui somos obreiros, somos servos na casa do Senhor? Algo que me chama muito a atenção aqui, que eu vou destacar nesse ponto aqui, a parábola aqui está falando de Deus e dos trabalhadores e dos servos da casa do Senhor, do seu reino. Vocês prestaram atenção que ele chamou para trabalhar. Ele não chamou para serviço e nem para cargos. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o serviço que nós vamos exercer na casa do Senhor e com o cargo que nós vamos exercer no servir a Deus. Há uma diferença muito grande entre trabalhar e ter cargo. Então, assim, nós precisamos entender que isso gera o quê? Um sentimento de justiça nosso. Imagine você, vou pegar aqui o exemplo da irmã Keisa, que é a minha vizinha, ela vai me dar a liberdade de eu falar a respeito. Imagine a irmã Keisa que já está, acredito, 3 anos aqui na igreja, 4 anos, irmã Keisa, louvando ao Senhor, pegando o ministério de louvor aqui que estava sendo, vamos dizer assim, em reconstrução. Agora que o ministério de louvor está assim, uma maravilha na casa do Senhor, chega uma irmã aqui na igreja
e o pastor Marcelo vem cá e coloca ela para louvar e para tomar conta do louvor da igreja. Qual que é o sentimento que vai gerar no coração da irmã Keisa? Seja sincero com você mesmo, meu irmão. Não vai gerar um desconforto, mas eu estou aqui há tanto tempo, e o pastor vai colocar outra pessoa para tomar conta do louvor, e o meu trabalho, o meu esforço, o meu sacrifício, todo o meu tempo dedicado na casa do Senhor. Irmãos, esse foi o sentimento que os trabalhadores começaram às 6 horas da manhã ali. Eles começaram a murmurar e reclamar para o dono da vinha. Esse foi o sentimento de inveja. Eles não tiveram o quê? A capacidade de se alegrar com o que os que trabalharam só 1 hora ganharam. Nós precisamos entender que se nós não tivermos a capacidade de se alegrar com as bênçãos dos nossos irmãos, nós não vamos ter a alegria de desfrutar das bênçãos que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós precisamos glorificar, exaltar e nos alegrar com as bênçãos que são derramadas sobre a vida dos nossos irmãos. Independente se o irmão chegou na igreja hoje, se ele já está aqui há 10 anos, se ele está aqui há 5, Deus tem propósito e tem trabalho para todos nós aqui na casa do Senhor. Nós precisamos nos alegrar e compreender que a graça ela é de Deus, não é nossa. Que por mérito nosso, nós não merecemos nada. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós já estamos aqui pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para cumprir um propósito de Deus. E quem mantém esse propósito de pé é Deus, não somos nós. Irmãos, e se eu posso me colocar aqui no lugar do pastor Marcelo, eu garanto para você que mesmo a igreja tendo aqui pastores, vices, obreiros, líderes, todas as pessoas que chegarem aqui têm trabalho na casa do Senhor, tem trabalho na casa do Senhor, tem muita coisa para ser feita, tem muito espaço. Nós só precisamos entender que Deus está recrutando, Deus está chamando, Ele está buscando trabalhadores, e nós precisamos atender ao chamado de Deus. Irmãos, não se preocupe se o seu irmão está fazendo algo na casa do Senhor. Se preocupe em atender ao chamado de Deus, para que você venha cumprir o propósito de Deus na sua vida, e atender ao chamado que Ele tem para você, amém? Glórias a Deus. Aqui nós vamos falar agora do tópico 4. Os últimos serão os primeiros, que está no versículo de número 20, ou capítulo 20, no versículo 16. Assim diz o Senhor: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa frase, ela resume muito aqui a questão da lógica do reino, a inversão dos valores humanos. Se há uma declaração na Bíblia que quebra a lógica humana e confronta o nosso orgulho e escandaliza os religiosos e ativa improváveis, é essa frase, irmãos: os últimos serão os primeiros. Aqui nós vamos usar também essa frase com a simbologia. Quando nós estamos passando por luta, por adversidade, nós estamos naquele momento ruim, irmãos, que nada está dando certo. Aí o pastor vem aqui e fala: os últimos serão os primeiros. Nós enchemos o nosso coração de alegria, não, hoje Deus está falando comigo, verdadeiramente, eu estou aqui ruim, estou no final da fila, mas os últimos serão os primeiros, porque eu estou num momento, irmãos, de dificuldade, de tristeza, de luta. Então, irmãos, eu aceito com facilidade essa palavra de esperança, que os últimos serão os primeiros. Mas agora se coloque na outra posição, quem está lá em primeiro lugar, eu vou jogar ele para o final da fila. Como é que fica o coração desse irmão que está lá na ponta, lá em cima? Ele que está em primeiro, que está em destaque, que está em evidência, que está trabalhando, que ele está super bem, ele está, vamos dizer assim, está bombando. Aí vem a palavra do Senhor e fala: não, que os primeiros serão os últimos.
Olha a lógica do reino do Senhor. Nós não trabalhamos por mérito. Nós servimos ao Senhor pela graça e pela misericórdia dEle. Quem define se eu mereço algo ou não é Deus. Não somos nós com os nossos olhares condenadores, nossos olhares julgadores, que não nos alegramos com as bênçãos dos irmãos. Nosso olhar aqui, ele tem que ser um olhar de misericórdia de Deus. Saber que nós não merecemos nada, que nós estamos aqui, foi pela misericórdia de Deus, não por merecimento nosso. E nós precisamos entender que quando Deus libera essa palavra aqui, Ele está nos ensinando, Ele está rasgando a lógica do mérito, Ele está quebrando o nosso orgulho. Ele acha que se chegar primeiro, Ele está ganhando, mas na lógica do reino de Deus, se você chega por último, significa que você ainda chegou no tempo da graça de Deus. Quando nós chegarmos lá na terra santa, na terra gloriosa, na morada celestial no céu, irmãos, independente se eu cheguei primeiro ou por último, o importante é que nós chegamos. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma promessa divina. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez uma promessa, que nós iríamos morar na eternidade. Nós não devemos focar a nossa preocupação se eu vou chegar primeiro ou se eu vou chegar por último. Nós precisamos ter uma caminhada com Cristo do quê? De constância, tendo a certeza que eu preciso ter comunhão com Cristo e preciso ter a minha salvação. Eu não posso barganhar ou querer perder a minha salvação por querer competir com os irmãos. A igreja, ela não é um ambiente de competição, ela é um ambiente de comunhão entre os irmãos e comunhão com Cristo. Nós não podemos competir. Eu prego melhor, eu louvo melhor, eu trabalho melhor, eu exerço melhor, eu faço isso melhor. A casa do Senhor, meus queridos irmãos, não é lugar de competição, é lugar de comunhão e unidade. Quando nós estamos em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, nós trabalhamos em unidade e a obra do Senhor, o reino de Deus, ele cresce e evolui e avança para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Caminhando aqui para o final, Deus não paga salário, Ele derrama graça. Ninguém recebe menos do que merece, mas muitos recebem infinitamente mais. Todos receberam o que foi combinado, ninguém saiu lesado, mas muitos foram o quê? Surpreendidos. E foram surpreendidos tantos que receberam 1 denário por 1 hora trabalhada, e também quem recebeu 1 denário trabalhando 12 horas. Então Deus surpreende de todas as formas, amém? Que Deus é mais do que justo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Deus ele é generoso. A vinha dele, o chamado é dele, a recompensa é dele. O reino não é de quem chega primeiro ou de quem trabalha mais, é de quem responde o chamado e confia na bondade do dono da vinha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém sai lesado, todos serão surpreendidos por estarem cumprindo e respondendo ao chamado do dono da vinha. Deus derrama graça sobre as nossas vidas, amém? Para a gente finalizar aqui, o dono da vinha, ele tem pressa, e ele está passando, e ele ainda tem um chamado. Nós precisamos entender que o maior perigo que essa parábola nos revela, não é ser o último, nem trabalhar pouco, ou o maior perigo dela aqui, se nós servimos há muito tempo, é perder o coração para a murmuração, e para a comparação com a nossa justiça própria. Deus nos trouxe aqui para nos mostrar que a lógica do mérito, ela nos afasta da presença de Deus, mas a lógica do reino, onde a graça de Deus imerecida é derramada sobre as nossas vidas,
ela nos aproxima da presença do dono da vinha. E nós precisamos entender que esse chamado, ele ainda está de pé. A colheita da vinha, do reino de Deus, ela é urgente. O dono da vinha, ele tem pressa. O nosso Senhor Jesus, ele tem pressa em você servir, em você aceitar o chamado dele. Independente se você está na praça, esperando um propósito, Deus ainda te chama hoje. Há lugar para você na vinha, independente do seu tempo, se foi passado ou se foi perdido. Para quem está murmurando, Deus ainda tem um chamado para a sua vida. Você está na vinha, mas comparando o seu serviço com o dos outros, aprenda, sirva com gratidão, lembrando-se da imensidão da graça que você mesmo recebeu imerecidamente, irmãos. Nós já recebemos a graça do nosso Senhor Salvador. Nós já recebemos a graça de Deus, e Deus ainda está te chamando. Se você está murmurando, mas eu não tenho oportunidade, só o irmão Rodrigo tem oportunidade, só a irmã Keisa tem oportunidade. Irmãos, pare de murmurar, aceite o chamado de Deus para a sua vida, se candidate, procure o pastor Marcelo, procure o pastor Laci. Se você é obreiro, me procure, eu sou o líder dos obreiros. Ainda há muito se fazer na casa do Senhor. Para os que servem em silêncio, se você serve com gratidão, sem comparações, continue firme e fiel no seu propósito. Deus ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mesmo se você estiver cansado, faz igual, vamos dizer assim, igual o pastor Ferreira ali, que já está com quantos anos de crente na casa do Senhor, mas toda quarta-feira o pastor Ferreira está no lugarzinho dele ali, esperando Jesus voltar, vindo para a casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Não importa qual posição que você está, em qual hora da sua caminhada com Cristo você está, você precisa ouvir e atender ao chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dono da vinha está passando por aqui, e ele ainda continua contratando. Não importa se você ficou parado até hoje, Jesus está dizendo: vem trabalhar na minha vinha, eu ainda tenho lugar no meu reino, a obra do Senhor ainda tem muita coisa a ser feita. Irmãos, a igreja, ela está crescendo, a igreja está evoluindo, e nós temos muito trabalho a ser feito. Nós precisamos de pessoas para servir ao reino de Deus. Se coloque à disposição de Deus, para a honra, para a glória e para o crescimento do reino de Deus. Quando nós trabalhamos aqui na igreja, nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para Deus. Então se posicione, aceite o chamado de Deus para a sua vida. O dono da vinha tem pressa, ele está passando, ele ainda está chamando. Quem se apresenta será surpreendido por Deus. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você, para que Deus venha despertar esse chamado no seu coração, para você servir a Deus, não por interesses, mas que você venha servir a Deus por gratidão, por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você já recebeu de Deus. Irmão Rodrigo, mas eu não estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta. Irmãos, ainda há esperança. Aqueles trabalhadores da última hora, que só tinham uma hora, eles já tinham perdido a esperança. Provavelmente eles já estavam querendo ir embora para casa, porque às 5 horas da tarde, quem ia contratar um trabalhador para trabalhar na vinha? Mas Deus mostra que ainda há esperança, independente da situação que você está passando, independente daquilo que você está fazendo, ainda há esperança, e Deus tem te chamado para trabalhar. Se você sentiu no seu coração de aceitar esse chamado, de receber esse chamado de Deus para a sua vida, não deixe essa oportunidade passar. Encha o seu coração de alegria, encha o seu coração da presença do Espírito Santo de Deus, e se candidate a trabalhar, a servir na obra do Senhor, tendo a certeza que o seu galardão, a sua recompensa, ela não é terrena. O seu galardão, a sua recompensa,
ela é graça imerecida de Deus, amém? Oremos a Ele. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações durante toda essa campanha, por toda essa diretriz das parábolas do reino, do Teu reino, ó meu Senhor e meu Deus. Nessa noite nós aprendemos sobre a respeito da lógica do mérito. Pai, nós entendemos que nossos olhares humanos, nós queremos reconhecer e receber recompensas humanas, sermos reconhecidos como homem, mas a Tua palavra nos ensina, meu Senhor e meu Deus, que nessa noite, que a lógica do mérito, ela não tem valor. A lógica que vale para o coração do servo de Deus é a lógica da graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, que nessa noite nós estejamos com os nossos corações abertos, repletos da Tua presença, para sermos cheios da Tua graça, para sermos cheios da Tua misericórdia, para que nós venhamos ter renovo espiritual, para que o Senhor venha renovar as nossas forças, e nos dá ânimo, ó meu Senhor e meu Deus, e nos dá disposição, para aceitar o Teu chamado, para trabalhar na Tua vinha, para trabalhar na Tua obra, em prol do crescimento do Teu reino. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, nos dá mais da Tua graça, meu Senhor e meu Deus, é o que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Sente só um minutinho, querido. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Rodrigo. Deus te abençoe, viu, Rodrigo? Parabéns, palavra abençoada. Irmãos, como é abençoador nós nos alegrarmos. O Rodrigo pincelou aqui como é bom nos alegrarmos com a vitória dos nossos irmãos. Sabe, nós temos aqui alguns médicos. Eu sempre falo, Keisa, você é a melhor médica do Brasil. Está ali o doutor Suelen. Quando eu apresento nos hospitais, que ele entra, vai entrando nos hospitais, e os outros vão falando, professor, eu falo para todo mundo, aqui nós temos um capelão, que ele é o melhor médico. Eu me alegro aqui, irmãos, com a felicidade, a prosperidade e a bênção na vida dos nossos irmãos. Tinha um casal aqui recente, e nós estávamos aqui na tarde de milagre, tarde lotada, e ele queria passar naquele concurso do diplomata, irmãos, olha só esse testemunho. E ele passou um ano aqui fazendo campanha, e ele, assim que passou, foi destinado para a Inglaterra. E ela veio, olha, estamos nos despedindo, nós iremos morar agora na Inglaterra. Sentava ali onde a Nelma está agora. Nós estamos indo morar na Inglaterra, irmãos, que testemunho. É difícil, eu sei o quanto é difícil passar. Mas quanto aquilo, ela falou assim, pastor, quando eu chegar lá, o primeiro salário, nós vamos mandar a sua passagem, vai com a sua esposa. Eu falo, minha irmã, não precisa. Deixa um tempo que eu tiver lá na frente, eu não tenho ainda nem agenda para isso. Foi recentemente, eu tinha acabado de ir para Israel, mas como aquilo alegrou meu coração. Eu falei, olha, irmão, a minha alegria não é a senhora comprar passagem, a minha alegria é a senhora realizar esse sonho junto com seu esposo. Nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram sim, amém, igreja? Precisamos ter cuidado e vigiar a porta do nosso coração. Irmãos, hoje eu me alegrei muito a chegar aqui na igreja. Eu não sei se tem a foto. Há 9 meses atrás, nosso irmão foi acometido da síndrome de Guillain-Barré. Isso, assim que chama? É isso assim que se chama? O irmão Anderson Macambira. O homem de Deus, o homem que fazia visita aos hospitais. E, irmãos, 40 minutos, olha, serve de lição isso para a gente. Eu cheguei bem antes, estava ali orando, chego bem cedo na igreja, e quando eu até filmei, quando eu vi de longe, ele estava ali, na posição lá da portaria, eu falei, tem certeza, você quer ficar aqui, irmão? Ele falou, não, pastor, me deixe ficar aqui. Ele está ali, olha lá com o irmão Marcos, e ele está ali. Uma salva de palmas pela vida do irmão Anderson Macambira, por ser esse servo fiel. Deus abençoe, seja bem-vindo, irmão. Passou pela UTI, né? O irmão Dário conhece bem, já me falou dessa doença, né, irmão Dário? Ele até se surpreende, o irmão Dário falou, eu me surpreendo por ele ter voltado a andar, e isso é graça, como foi ministrado, isso é graça de Deus. Eu espero que você corra aqui, irmão Anderson, nesse púlpito, dê glória, dê um pulo de alegria, que o Senhor se recupere. Nós vamos ter uma outra turma de capelão, que você se formou recentemente, vai ser uma alegria tê-lo aqui conosco, amém? Deus abençoe. Amados, outra coisa, ele já está visitando
doentes, né? Já está sendo bênção na vida das pessoas. Via o videozinho lá, visitando. No sábado nós temos uma caravana que sai daqui orando, visitando hospitais, ganhando alma. Temos um relatório aí de mais de 1.000 pessoas alcançadas esse ano, para glória e é pela graça de Deus, amém? Eu espero você, irmãos, na próxima semana. Traga as crianças até 10 anos, não vão sair do templo. Nós vamos tratar aqui essa geração Z, nós vamos tratar aqui com slides, nós vamos tratar aqui. Traga seu filho, eu lhe aconselho isso, com amor. Traga seu filho, traga alguém. Eu sei que quarta-feira tem a questão do engarrafamento para entrar em Águas Claras. Chega um pouquinho cedo, venha orar aqui, 7 horas. Se você chegar aqui, nós vamos orar 1 hora aqui, dobrar nosso joelho, nós vamos orar. Quarta-feira eu aguardo você, amém? Fique de pé, não esqueça, nós temos salgado, temos pamonha ali doce, pamonha salgada. Passe aqui e abençoe o ministério da família. Olha aí, ó, temos aí o salgadinho sorrindo, inclusive, dizendo, pode me comer. Temos, é coxinha, é? Ou é pão de queijo isso aqui? Coxinha, pão, pizza, enroladinho. Vai matar o pastor Ferreira, meu Deus. Pastor Ferreira, próxima semana vai ter caldo, fique tranquilo, em nome de Jesus, amém? Você foi abençoado? Vamos agradecer a Deus. Estenda assim a sua mão em direção à sua casa. Vamos apresentar a nossa família. Eu quero terminar esse culto apresentando. Agradeço pastor Geraldo, pai, pastor Geraldo, filho, irmã Lúcia. Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos aqui. Traga na próxima semana também as meninas para ouvir sobre essa geração. Tenho certeza que Deus irá edificar nossas vidas. Estenda as suas mãos assim. Maravilhoso Deus, Pai, obrigado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela mensagem. Nos ajuda, Senhor, a nos alegrar com a vitória de nossas famílias, a vitória, Senhor, dos nossos irmãos. Enquanto nós nos alegramos, o Senhor também dá vitória, Senhor, nossa casa, onde nós estendemos as mãos e pedimos a Tua bênção. Toda retaliação, inveja, obras, Senhor, contrárias, toda inveja, nós agora anulamos, oramos para que a Tua mão poderosa alcance, Senhor, os apartamentos, as casas. Visita e lava com Teu sangue, Pai. Traz a Tua mão protegendo, guardando, Senhor, relacionamentos, casamentos. Eu te peço, Senhor, traz ainda na quinta-feira, Senhor, direcionamento da parte do Senhor. Guarda, Senhor, as famílias aqui representadas. Nos dá, Senhor, meu Pai, sabedoria do alto. Obrigado, Senhor, por nos ter escolhidos. Obrigado, Senhor, porque nós temos certeza que 1.000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque aos anjos, Senhor, o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar e para nos proteger. Assim, meu Pai, fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Já te agradecemos. A igreja diz, amém. Estenda a sua mão recebendo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje, sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, junto com a sua família, em concordância. A igreja diz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cumprimento.